9h27 da manhã, 9 horas mais 27 minutos. Nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 27 de maio de 2021. E nós vamos conversar agora com os diretores do Sintrajuf RS, o Diogo Correia e também a Arlene Barcelos, está conosco na manhã de hoje. Bom dia, Arlene. Bom dia, Vinícius. Bom dia, audiência da Rádio Taquara, do Vale do Paranhana. Bom dia, Diogo. Bom dia, Diogo, também. Bom dia, Vinícius. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar esclarecendo algumas questões sobre a PEC 32. Pois é, este é o nosso tema na manhã de hoje, tema da PEC, Proposta de Emenda à Constituição de número 32, que trata da reforma administrativa. Para os nossos ouvintes que ainda não estão familiarizados com o tema, queria que vocês explicassem um pouco o que é essa reforma administrativa e depois também falassem o porquê da oposição do Sintrajuf RS a esta PEC, essa proposta que está em discussão no Congresso Nacional. Também. Posso começar, Diogo? Sim. Vinícius e a tua audiência, né? A reforma administrativa, ela, resumidamente, significa o fim dos serviços públicos. E por isso, então, já respondo o porquê da nossa oposição. Nós somos totalmente contrários a isso. E o que significa o fim dos serviços públicos, né? E eu sempre faço essa pergunta para as pessoas do que elas têm mais próximo delas, que hoje representa um serviço público que está dando atendimento a toda a população, que é o SUS, né? Então, quando a gente olha para esse tipo de ataque que vai ser feito, se essa reforma for aprovada, é isso, ela ataca exatamente o Estado Social, aquele artigo da Constituição e aqueles artigos da Constituição que dizem respeito aos serviços públicos e aos servidores públicos. E tudo isso está previsto na nossa Constituição de 88, no artigo que trata dos direitos sociais. E o que são os direitos sociais? São aqueles direitos à moradia, à educação, à saúde, à proteção à infância, ao lazer. Esses direitos que são direitos de todos e dever do Estado. Por isso que é importante sempre a população ser bem esclarecida e por isso a importância desse espaço da gente mostrar o que está em jogo. Está em jogo o fim desse tipo de serviço que é alcançado a população e que mais precisa, né? Então, eu sempre cito o SUS, que é o exemplo agora, em razão da pandemia, que a gente tem acionado bastante, né? E falado muito, e defendido muito, e agradecendo muito, né? A gente discutiu essa reforma desde setembro do ano passado, quando ela foi proposta pelo governo Bolsonaro e Paulo Guedes. E todas as falas do governo e da imprensa, se vocês acompanham, é de que é para acabar com privilégios de servidores públicos, privilégios de servidores, como teve coragem de dizer o Paulo Guedes, que tem 20 carros, que usam da sua autoridade. Aí eu pergunto, vocês conhecem em Taquara, em Igrejinha, servidores públicos que ganham 40, 50 mil, tem 20 carros, como disse Paulo Guedes? Certamente vocês conhecem os professores, o técnico de enfermagem, a merendeira, que dos municípios é o maior número, que no Brasil é o maior número de servidores públicos, e que tem como salário, no máximo, 2 salários mínimos. Isso é acabar com privilégios? Ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro edita uma portaria que permite o extra-teto, que é 39 mil, onde ele, o vice e todos aqueles generais do alto escalão que fazem parte do governo puderam extrapolar esse valor com salários que estão indo agora a 60 mil reais. Então, não se pode dizer que se ataca privilégios quando vai se acabar com um trabalhador, ou vai se atacar trabalhadores que ganham 2 salários mínimos. E que, na média, a maioria, que juntando todos os servidores públicos, dá 4 salários mínimos. Isso não é atacar privilégio. Mas eles dizem tudo isso para revestir e para mascarar a finalidade, que é a privatização dos serviços públicos. Que é privatizar, que é entregar para a iniciativa privada, porque o Estado não dá conta. Então, eles foram precarizando os serviços públicos, precarizando o investimento nos serviços públicos.
E essa reforma mostra isso, ela é mais um dos ataques que o governo vem fazendo desde 2016. Coloca perto dos gastos, aonde não tem investimento em saúde e educação, coloca a reforma trabalhista, aprova a reforma previdenciária, a PEC emergencial, que se utilizaram do auxílio emergencial e aprovaram também a emenda 109, e agora a reforma administrativa, que saiu da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, onde é apreciado os aspectos de legalidade, de inconstitucionalidade, e foi encaminhada agora para a Comissão Especial. Mas lá na CCJ, o que foi importante dentro do Congresso Nacional, e que a gente ouviu muitos debates, é que se teve a possibilidade, pelas audiências públicas e por espaços como esse aqui, Vinícius, da gente mostrar para a população, na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, o que está sendo atacado. As audiências públicas mostraram que o governo não apresentou dados, ele fala em 300 milhões de economia, mas aonde estão esses dados de economia, para quê e para quem? Para quem vai servir essa economia? Eles disseram que é para investir. Investir em quê? Então, não vai acabar o serviço público, né? Foi para investir em serviço público, se é para investir. Tá? A gente tinha que estar aqui hoje, Vinícius e Diogo, discutindo a inauguração, os projetos de novas creches, os projetos de assistência à saúde, os projetos da gente ter onde deixar os nossos filhos, do melhor atendimento, da proteção da infância, os conselhos tutelares, a gente era para estar discutindo toda uma forma de proteção à sociedade. E não, nós estamos falando exatamente aqui o que o governo quer acabar, quer entregar vouchers, que são cupons, né, usam esses nomes todos bonitos, um voucher, mas é um cupom onde tu vai entregar, e tu escolhe onde tu quer ficar. E o Paulo Guedes tem a coragem de dizer, se quiser usar o Einstein, como ele cita, como em São Paulo, ou se tu quer usar um outro lugar, aí tu vai ter um cupom de R$200, R$250, e tu escolhe. Mas o que é isso? Isso é, então, se caminha para isso, a aprovação. Isso foi denunciado na CCJ, isso está sendo denunciado pelos sindicatos, e nós, servidores públicos, porque nós somos dirigentes sindicais, nós não somos servidores públicos. Eu sou uma servidora que prestei 33 anos de serviço público, desde jovem. O Diogo é um trabalhador da Justiça do Trabalho. Vocês já imaginaram não ter acesso à justiça? Ser demitido ou ter todo sem seus direitos garantidos, sem ter uma proteção do trabalho, da segurança do trabalho? Tudo isso está colocado nessa PEC, revestido, então, de que é o fim dos privilégios. Tá, eu tenho várias questões para apontar aqui, inclusive dados, eu queria que tu fosse me avisando dos tempos, né? Sim, eu quero só... tempo na rádio. Eu quero encaminhar o questionamento para que a gente possa ser um pouco mais específico do que está sendo proposto de mudança e como essas mudanças podem, na visão de vocês, impactar no serviço público. Vinícius, assim... a questão que é colocada pelo governo é que precisa modernizar o Estado. Acho que todo mundo tem um consenso de que realmente, às vezes, a gente pode adequar os serviços públicos para atingir o seu fim, que é atender a população. Isso nós temos acordo. Outra questão também é a questão de que nós temos que avaliar os servidores. Isso já acontece, né? Ninguém está querendo não ser avaliado. Mas a questão é a seguinte, na reforma administrativa que está colocada, se coloca ali alguns elementos que é quase como um cheque em branco. A gente não sabe quais são os elementos que vão constar nessas avaliações e se abre muito espaço ali para uma efetiva perseguição dos serviços públicos, dos servidores públicos. Então, se abre ali uma possibilidade de fazer critérios que não são objetivos e que não estão na reforma. Então, por isso que a gente fala assim, foi aprovada a admissibilidade, disseram que ela é constitucional, mas não disseram os elementos que estão dentro dela. Esse é o grande problema. A questão, principalmente, desses critérios objetivos e a questão dos cargos que são típicos de Estado. Quais são esses cargos? Isso não está bem claro lá. Então, esses elementos assim seriam fundamentais para a gente estar discutindo
E agora a gente espera que na comissão especial isso seja realmente debatido, porque, infelizmente, né, a gente está no meio de uma pandemia, e eu queria questionar assim, a audiência, enfim, em qual outro país que a gente está discutindo reforma administrativa no meio de uma pandemia? Na pandemia que a gente tinha que estar reforçando aqui a cobrança, indo atrás, os governos todos indo atrás de vacina para as pessoas, de teste, de itens de segurança, como as máscaras, enfim, a gente tem que parar de fazer isso e tentar dialogar sobre a reforma administrativa, sendo que é uma questão que principalmente o serviço público, como a Marlene falou, está atendendo as pessoas no SUS. Se a gente não tivesse o SUS, quantas pessoas mais poderiam estar mortas hoje, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão. E falando especificamente de alguns pontos, são vários pontos que são modificados ali. Mas os principais, por favor. Sim, a questão da subsidiariedade, que a Aline tocou, que é abrir espaço para a iniciativa privada e deixar só o que a iniciativa privada não conseguisse ou não quisesse fazer o serviço, o Estado faria. Então, esses serviços seriam precarizados, principalmente os municípios mais distantes, mais longes. Talvez a iniciativa privada não ia querer fazer esse serviço lá, ia sobrar para o Estado, que está precarizado já, né, como a Arlene comentou, para atender esse serviço. Então, esse é o principal, porque o que a gente fala, né? Se fala que é uma reforma administrativa, que, na verdade, ela é uma reforma do Estado, porque o Estado, na verdade, está para atender as questões sociais, atender a população. E se tu coloca para a iniciativa privada, eles vai estar vinculado ao lucro. Então, onde não houver lucro, não der lucro, o Estado não vai estar. E aí, a principal questão que a gente traz aqui é que na pandemia, claro, todas as manifestações, a própria presença de entidades nesse debate se fragiliza. E os principais afetados são os seus municípios. Por isso que a gente está buscando esses espaços aqui, e te agradeço novamente por estar aqui na Rádio Taquara, porque os municípios vão ser os mais afetados, os servidores municipais, porque se abre ali também uma possibilidade de que mais cargos de indicações sejam colocados à disposição para o serviço público. Isso tem vários problemas, principalmente a questão da continuidade do serviço público. Quem conhece política pública sabe que a política pública é complexa e precisa ter uma continuidade. A população não pode chegar num dia lá, ter um servidor, e amanhã vai lá continuar o serviço, o atendimento dele, e já tem um outro, porque talvez o cara falou alguma coisa lá e o prefeito não gostou e tirou o cara sem ter nenhum critério objetivo. Então é isso que a gente está defendendo, que é uma defesa da própria sociedade. Eu tenho um exemplo aqui que eu fui buscar, eu identifiquei aqui na cidade uma questão irregular, fui buscar na prefeitura, liguei para a prefeitura, me passaram para uma outra secretaria, aí depois me disseram que era na RGE, aí eu liguei para a RGE disse, não, é na prefeitura, aí liguei para a prefeitura de novo. Então, é claro que esse exemplo é uma questão de que houve uma troca na gestão, mas é um exemplo de como isso seria a regra. Eu acredito que depois de um tempo, essa administração vai chegar, não, quando chegar esse caso aqui, nós vamos resolver assim. Aí, beleza. Mas se a reforma passar, de repente, a gente vai ter uma descontinuidade de serviço, porque vai ter uma troca muito mas por que isso? Porque ela vai tirar estabilidade, ela vai tirar concurso? O que vai motivar isso? Diogo, eu posso complementar? Porque, Vinícius, importante, que termina concurso público, estabilidade e cria modalidades de contratação diferentes de concurso público. Então, tu vai ter contratos precários, tu vai ter contratos extra-quadro, tu vai ter vínculos de experiência, tu vai ter contrato por prazo determinado. Tá? Então, essas são questões assim, fundamentais que nós não podemos deixar acontecer. O servidor público tem que ser concursado. Servidor público não pode, porque isso cria uma PEC que possibilita apadrinhamento,
que possibilita as rachadinhas, que possibilita uma série de irregularidades, que é o que a gente sempre combateu. E voltando só um pouquinho para a PEC, agora que foi encaminhada para a CCJ, a gente conseguiu, nos debates, nas audiências públicas, e por uma pressão forte da oposição, é que esses princípios, inclusive o da subsidiariedade e mais outras 2 emendas foram suprimidas, porque o relator entendeu que elas poderiam ter problemas com a questão da inconstitucionalidade. Então, que lá na comissão especial eles vão debater o mérito de outros aspectos, tá? Mas para nós é fundamental que haja concurso público e a estabilidade, porque a estabilidade ela é do cargo. Se vocês observaram, a gente teve o caso do delegado da Polícia Federal que denunciou por irregularidades lá na extração de madeira lá na Amazônia e que foi exonerado da sua função de superintendente. Ele não foi exonerado do cargo de delegado, porque ele é delegado concursado, mas ele teria sido se ele não fosse concursado. Nós tivemos aquele fiscal do IBAMA que autuou o presidente Bolsonaro pescando num local irregular. Esse fiscal foi exonerado do cargo que ele ocupava, não foi da função, mas não do seu cargo de fiscal, porque ele é concursado. Então, imagina isso que o Diogo falou também, como vai ficar a fiscalização, essas questões todas, se não houver concurso e não houver a estabilidade, que são 2 situações muito caras e muito importantes. Em 1920 não tinha concurso, quer dizer, ou seja, agora nós conquistamos os concursos públicos exatamente, e o regime jurídico único, que também acaba em função dessas novas modalidades de contratação, Vinícius, são coisas que estão ali na PEC que são importantes. E outra coisa, fala que concurso para cargos típicos de Estado. Quais são os cargos típicos de Estado? Não diz. Não há na PEC, não tem essa informação, não tem esse debate. Tá? Então, essa questão não tá descrito na PEC os cargos típicos de Estado, isso? Não. Bom, quando o governo apresenta a reforma administrativa, ele fala o que a Arlene mencionou anteriormente, o combate a privilégios, mas também cita a questão da modernização do Estado. Ao mesmo tempo, vocês estão defendendo que essa PEC, essa tramitação dessa PEC da reforma administrativa não vá adiante, não ande como foi proposto pelo governo. Como vocês veem a necessidade ou não de, abre aspas, modernização do Estado, fecha aspas? Arlene, pode? Não, pode ser tu, Diogo, porque até tu já falou isso. Na tua fala, tu já mencionou, mas acho que tu sabe reforçar. A gente, assim, a questão principal que se fala dessa modernização, em nenhum ponto da reforma se fala em... O Diogo mencionou rapidamente a questão da modernização do Estado, e eu queria que vocês abordassem um pouco mais, porque muitas pessoas falam da necessidade de modernizar não só as relações de trabalho entre servidores públicos, enfim, avançarmos nas legislações, não ficarmos em legislações que são de 1900 antigamente. A gente acredita que existem outras formas de fazer essa modernização e que os governos têm que achar uma forma de fazer essa modernização. Agora, o que está sendo proposto não é isso. Esse é o ponto, entendeu? Porque, assim, na reforma não existe nenhum ponto lá para dizer assim, como que a gente vai valorizar os servidores que efetivamente fazem o trabalho, que são a maioria. Se a gente for analisar, pode pegar qualquer especialista em serviço público, advogados que trabalham com isso, a maioria dos servidores fazem o seu trabalho. E o que está ali são gatilhos para a perseguição dos servidores. Então, essa é a modernização que nós temos que fazer, é perseguir as pessoas de alguma forma, para que elas façam o serviço, ou investir em modernização do serviço público, valorizar o servidor, ou trazer melhorias e investimentos para o Estado, para que ele não seja precarizado, porque a questão toda é também de investimento, né? Porque os governos deveriam estar voltados a buscar investimento de como fazer a sociedade ter mais emprego, ter renda para as famílias, e aí conseguir fazer investimento no serviço público para modernizar.
parece que a gente está numa questão inversa. Tu quer torcer uma coisa que já está precarizada para fazer uma modernização, mas não faz sentido, sabe? Esse é o ponto. Existem outras formas de fazer isso. Investimento, principalmente, é o que é necessário. Porque um país altamente desigual como é o nosso país precisa de cada vez mais serviços públicos. Uma vez eu encaminhei um artigo de opinião para a Rádio Taquara e foi publicado. Os países que têm o maior IDH têm um percentual de trabalhadores da população no serviço público. Um número bem maior. Um percentual bem maior. No Brasil, nós temos um percentual baixo, bem abaixo desse número. Então, isso mostra como um país que quer se desenvolver, ele precisa valorizar o serviço público que ele tem e investir na sociedade e nos serviços públicos para que exista desenvolvimento. E parece que tem um foco errado aí nessa modernização. Não é por aí que se moderniza o Estado. Uhum. Arlene, quer complementar, por favor? Não, concordo plenamente e dizer o seguinte: modernização para o Paulo Guedes é privatização e lucro. Essa é a modernização. Uhum. Entende? Isso é o que está por trás dessa modernização. Da onde vai se tirar dinheiro, entende? Da onde vai se conseguir dinheiro para pagar juros de banco, né? E essa é a modernização de que eles falam. A nossa modernização é de mais serviços públicos, de mais e de melhor qualidade para a população. Essa é a nossa modernização, que tem a modernização com informática, com as novas tecnologias, com melhores condições, com ambientes mais agradáveis, com a população tendo acesso mais próximo da sua casa, mais próximo da sua comunidade. Essa é a nossa modernização. A modernização do Paulo Guedes é lucro, é dinheiro, é capital. Eles se sentam em banquetes para discutir a reforma administrativa, que vai tirar da sociedade todos os seus direitos. Essa é a modernização que o governo fala. Tá? E só para teres uma ideia, o que as pessoas imaginam que é de servidor público no Brasil? Será que eles têm ideia de quantos servidores públicos o Brasil tem em atividade? Considerando que nessa reforma, militares, parlamentares, magistrados, membros do Ministério Público não estão incluídos, tá? Nessa reforma administrativa não estão incluídos esses setores. Tá? Então eu pergunto, o Brasil tem 211 milhões de habitantes. Nós somos entre 10,5 e 11 milhões de servidores públicos. Isso dá, na razão da população, 5,6%. Ou seja, é uma média muito inferior do que o padrão que a OCDE, que é a Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico, traz como 10%, 11%. Os países, o Diogo falou, os países com maior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, eles têm muito mais servidores públicos que atendem a população. E a gente poderia citar vários exemplos. Então, aqui está se fazendo um processo totalmente inverso. Está se indo para o Chile, que teve todo esse projeto implantado lá e que hoje se reinventa e se rediscute e que traz novamente para as mãos da população, através de uma Assembleia Constituinte, para rediscutir todo o pacto social, novamente. Então, e outra coisa que é importante também informar, a Constituição de 88, os deputados, senadores foram uma constituinte em 88, que foram lá para debater a Constituição agora, ou seja, os deputados e senadores que estão lá e que vão debater e discutir a PEC administrativa, a reforma do Estado, a reforma dos serviços públicos, não foram eleitos para isso. E eles estão mexendo em cláusulas extremamente importantes e que foram duramente conquistadas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras no Brasil. Perfeito. Nosso tempo em rádio, vocês sabem que é curtinho. Sim. Já encerrou aqui, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que a gente está sempre à disposição. Vinícius, muito obrigada pela oportunidade. Um abraço, então, para a população do Vale do Paranhana, que significa o rio que corre ligeiro. Né? Então, meus cumprimentos a todos vocês e obrigada pela oportunidade. Obrigado, Diogo, também. Obrigado, Vinícius, mais uma vez. E deixar um convite aqui para a população de Taquara e região, que no sábado, dia 29, a gente vai fazer um ato ali na Rua Coberta, fora Bolsonaro, e fazendo um recolhimento de alimentos e agasalhos, porque a gente tem uma preocupação toda com a questão
da pandemia, que não está controlada ainda no nosso país, no nosso município. Então, a gente vai fazer um ato bem controlado ali, com poucas pessoas. Então, passe lá, deixe seu cartaz, a gente vai fazer um mural depois, e o seu alimento para a gente fazer, para ajudar as famílias carentes também. Obrigado, um abraço para todos aí. Obrigado, Diogo. Obrigado, Arlene, pela participação na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. 9h52, vamos para um rápido intervalo, em seguidinha retornamos. Acompanhe na Rádio Taquara todas as informações da vacinação contra a Covid-19 e a gripe. Oferecimento, Faculdades Integradas de Taquara, é bom te ver aqui. E Lavanderia Gaúcha, 60 anos, na Rio Branco 949. Bom dia, ouvintes da Rádio Taquara. Vamos agora ao boletim de vacinação das prefeituras do Vale do Paranhana. Taquara. Segue hoje a vacinação dos professores, diretores e demais servidores da educação infantil que trabalham na rede municipal e estadual de ensino. A imunização ocorrerá nas escolas de educação infantil Vovó Matilde e Vovó